o sentido de termos uma equipe fisicamente inteira em campo. Até porque nós percebemos no jogo do final de semana o desgaste, as dificuldades que nós tivemos, até porque alguns jogadores já tinham ali 6, 7 partidas em sequência, e isso, para mim, também contribuiu para que não tivéssemos um jogo dentro de uma normalidade. O Flamengo fez uma grande apresentação e, naturalmente, não se pode apagar o resultado. Acima de tudo, foi uma equipe que sentiu algumas dificuldades e eu tinha que tomar uma atitude. Sendo que hoje nós teríamos um jogo ainda mais veloz, um jogo que exigiria uma vitalidade muito grande, uma entrega, e eu acho que isso nós tivemos. A equipe se comportou muito bem, a equipe disputou até o último momento, valorizou sobremaneira os momentos em que teve posse de bola. Lógico que ainda nós precisamos caminhar muito, mas foi importante, alguns jogadores tiveram uma oportunidade. Os nossos campeonatos são muito complicados, difíceis, nem sempre nós vamos manter equipes, então é um aviso já que eu deixo aqui para que amanhã, tá trocando, não encontrou uma equipe, não é isso não. A gente troca geralmente porque para que não aconteça o que nós vimos aí no jogo anterior. Nós precisamos de uma equipe com força, com atitude, e isso só se consegue se você buscar algumas alterações. Gostou, né? Imagino que você tenha gostado. Não, na realidade, o que o Dorival está precisando nesse exato momento é conhecer o elenco. Conhecer o elenco. Ele já viu contra o Flamengo com quem ele pode contar e com quem ele não pode contar. Agora, esses jogadores que entraram nesse jogo, Charles, Thales, Hector, são jogadores que precisam apresentar coisa a mais. Sim. Precisam, Alex Santana, são jogadores que precisam dar a mais, até porque o treinador chegando agora, ele vai ter que saber com quem ele pode contar. E na realidade o Dorival hoje, ele sabe que ele precisa de reforços, ainda mais no setor ali defensivo. Então ele já coloca o Kaká, ele quer saber, entender a que ponto o Kaká está, entre outros jogadores. Mas eu acho válido até porque o treinador precisa saber mais uma vez com quem ele tem que contar. Ô Alex, já deu para ver alguma coisa de Dorival Júnior aí nesse time do Corinthians? Tem que ir devagar, né? Assim, para um técnico quando ele estreia, vencer o jogo é um passo bem legal para ele ter a sequência desse começo de trabalho sendo feita com mais tranquilidade. Né? Então, já pensou Dorival estreia lá em Novo Horizonte tomando de 2-0? Seria já ruim para ele... Aí depois pegar o Internacional, depois pegar o Internacional. Depois seria uma volta difícil para receber o Novo Horizontino. Já pensou cair fora precocemente também de uma Copa do Brasil? Não seria legal. Então, estrear com uma vitória contra um time que sempre foi encardido, jogar lá em Novo Horizonte sempre foi complicado para qualquer time grande. Raramente você vai ver alguém... Nós tivemos o Eduardo Batista aqui falando do último jogo lá, como é que foi difícil. Raramente você vai ver um time grande ir lá em Novo Horizonte e golear, passar por cima, e atropelar. Até porque o Novo Horizonte teve uma chance aí clara do empate. Teve. Se fosse você fazia, jogador. Teve. Então, assim, estrear com vitória, ainda mais sem contar com força máxima, por conta de lesões, por conta de problemas físicos, enfim... já foi muito legal. E aos poucos, eu acho que o Dorival vai implementando o seu jeito de trabalhar, de escalar, de posicionar jogadores. Acho que aos poucos, não é de uma hora para outra, em 2 dias de treino, que a gente vai ver uma metamorfose no time do Corinthians. E tem outra coisa, viu, Alex? Eu gosto muito do Orlando, né, que foi interino, ficou aí algum período. Mas quando o jogador vê o treinador chegando, a resposta é outra. Peso, né? A resposta, ou seja, ele precisa mostrar algo mais. Ele precisa mostrar para o novo treinador, eu quero jogar. Né? Então, está tendo umas oportunidades. Sim. Ninguém vai poder estar reclamando aí se não tiver oportunidade para jogar, né, seu Igor Coronado? Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. O Dorival também, ele mexeu um pouquinho no esquema, você viu? Botou mais 4 caras ali no meio de campo, deu uma povoada legal. Mas não tem jeito, ele já tá fazendo o jeito dele ali. Mas tá certo, né? Onde o time mostrou mais fragilidade? Perdendo no meio campo e na defesa, quando a bola estourava lá, não tinha qualidade para evitar gols. E aí ele tá tentando... Não é nem perdendo o meio campo, Alex. É posicionar esses jogadores de meio campo e defesa.
porque os jogadores do meio-campo estão muito em cima dos defensores. Sai um pouquinho mais, dá um pouquinho mais, dá um fôlego a mais para os defensores, diminui a marcação, e é isso que a gente não está vendo no Corinthians com o Ramon. Agora vamos ver quanto tempo que o Dorival vai demorar e para encaixar mesmo de vez. Eu acho que o Dorival vai fazer um bom trabalho no Corinthians, mas vamos dar tempo pro homem. Vamos dar tempo para ele. Sim. Depois do jogo, o Dorival Júnior falou também sobre as chances do Corinthians de buscar mais um título nesse ano. Tá na tela. Nós temos que ter a consciência que o momento é um momento instável, é um momento de dificuldades, mas não quer dizer que a equipe não tenha qualidades, até porque um mês atrás estava sendo aí campeã do estado. E não é para qualquer uma. A maneira como a equipe do Corinthians jogou a competição toda, eu acho que nós temos que só que enaltecer e observarmos que teve qualidade, teve comprometimento, teve um padrão, teve um equilíbrio. Eu acho que todos os componentes necessários aí para que tenhamos uma equipe competitiva. Eu acho que nós estamos em várias competições. Eu volto a colocar que o que nós temos que fazer é tentarmos ir caminhando em cada uma delas, logicamente que com equilíbrio. Sabemos que a equipe vai alternar, como todas as equipes do futebol brasileiro, pela sequência, pelo número de jogos, pelas distâncias que enfrentaremos, mas eu acho que é uma dificuldade que todas terão. Naturalmente, aquelas que conseguem passar fases vão tendo uma dificuldade ainda maior, mas é tudo que nós queremos. É passarmos fases para que possamos estar mais próximos aí das primeiras colocações. Eu não sei se os senhores se lembram, quando o Dorival chegou no São Paulo, em 2023, ele falou, aqui esse time tem elenco para ser campeão. E acabou, depois o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Vocês acham que ele está adotando a mesma estratégia agora no Corinthians, ou o Corinthians, de fato, é um time mais encorpado do que aquele São Paulo, por exemplo, lá de 2023? Eu gosto desse Corinthians, até porque nós já pudemos ver no ano passado. Nós pudemos ver. Foi campeão esse ano também. Nós pudemos ver o ano passado. Não, mas o ano passado jogou um futebol melhor, né? Com o Garro ali. Sim. Então, com o Garro dá uma outra dinâmica. Então, é um time que tem qualidade, tem bons jogadores. O maior problema no Corinthians é a parte organizacional. Então, organizar o setor de meio campo, defesa e ataque. Então, o Dorival tem experiência. Como o Alex gosta de falar, né? O Abel conhece o futebol brasileiro, Dorival conhece o futebol brasileiro. Sentia a cutucadinha aí você, hein, Alex Villa? O que é isso? Não, mas cada um tem sua opinião e, claro, conhece mesmo. O Dorival conhece o futebol brasileiro, mas quando teve a oportunidade de dirigir a seleção, não conseguiu driblar os obstáculos, as dificuldades. Ele não conseguiu fazer o time jogar. Qualquer um vai ter ali. Eu sei que qualquer um vai ter, mas alguém tem que ir lá. Alguém vai ter que ocupar essa posição. Então a pergunta agora é quem será o indicado para ocupar a posição que era do Dorival? Alguém vai ter que assumir. E claro que quem assumir vai encontrar uma baita dificuldade para fazer o time andar. É óbvio isso. Mas, de qualquer maneira, alguém tem que ser técnico. Não existe o Brasil jogar sem alguém comandando o time ali na beira do campo. Por isso que a gente fala, o Dorival não deu certo na seleção, mas continua sendo um belo técnico e era o técnico a ser buscado no mercado por um time grande. E a pergunta, pode ser campeão o Corinthians? Pode, de um mata-mata, sim, pode. Não, o Dorival, técnico de clube, ele é, assim, um fenômeno. Para mim, na minha opinião, é um cara que conhece muito o futebol brasileiro. A seleção talvez estava um pouquinho acima, assim, do que ele poderia dar ali naquele momento. Mas de clube, ele manja muito. As justificativas que ele deu, que acabava o jogo, cada um já ia embora para o seu país. Sempre foi assim. Então, sempre foi, Dorival. Assim. Então, isso não pode ser usado como justificativa para não ter tido êxito como treinador da seleção. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Entendeu? Agora, o glorioso Paulo Sérgio, campeão do que o Corinthians pode ser esse ano? Então, cara, já foi campeão paulista. Qual outro título que o Timão pode buscar na sua... Se focar nas Copas, eu creio que tem grandes chances. É isso aí. Agora, no Campeonato Brasileiro, eu já acho mais difícil. Brasileiro. Eu já acho mais difícil. Eu acho que o Flamengo, o Palmeiras e o Internacional estão na frente. E aí, Alex? Eu achava muito, de verdade, que a Sul-Americana poderia ser um título a ser buscado, mas o Corinthians tropeçou no começo e a gente sabe que pelo regulamento da Sul-Americana, um de cada grupo apenas se classifica e apesar de ter vencido
a última partida, ainda está complicada a classificação. Tem a possibilidade de se classificar em segundo e ainda poder fazer uma repescagem contra quem vier da Libertadores. E se classificar em segundo, aí segura o Corinthians. Não, então, mas pode ser que aconteça. Mas ainda. por quê? Porque aí ninguém para? Segura, ninguém para. Aí ninguém para. Sim, pode ser que aconteça. Né? Agora, eu acho assim, ou Sul-Americana ou uma Copa do Brasil. Passando disso, eu concordo com o Paulo Sérgio. No Campeonato Brasileiro, eu acho quase impossível. Copa do Brasil é complicado, hein? Também é complicado. Nossa, é muito Tudo é time difícil. bom. Mas se tiver competições para a gente falar, quais são as competições que o Corinthians teria mais possibilidades de chegar? Seriam essas duas, na minha opinião. Copa do Brasil e Sul-Americana. Embora seja muito difícil também. Perfeitamente. Então, olha só, o Palmeiras comprovou a força. Foi numa jogada com o Léo Ortiz, ele até foi substituído, né, no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo no Maracanã, já desfalcou o Corinthians, né, contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, e uma fonte me passou lá dentro do clube que não é Miguel, não, realmente ele sentiu dores num lugar que doeu bastante, acho que ele até, né, ele mostrou, né, a imagem, né, do pé, né, do tornozelo ali, como é que ficou. Aliás, ele já tinha tomado uma pancada ali, se eu não me engano, do Lucas Piton contra o Vasco, no mesmo tornozelo, tá? Então, enfim, ele tá apanhando bastante ali, tá com dores, só que, informação que eu tenho, é que ele já deve voltar contra o Internacional de Porto Alegre. Então, o Dorival Júnior deve contar com o Memphis Depay para essa partida, tá? Contra o Inter de Porto Alegre, Corinthians devendo jogar aí, né, com a sua força máxima, né, com todos os seus jogadores, né, claro, né, com exceção ao Rodrigo Garro e o Gustavo Henrique, né, o Rodrigo Garro faz tempo já que não está à disposição e o Gustavo Henrique agora é esse desfalque. Vou falar do Garro agora depois da vinheta, mas Memphis Depay, a notícia boa para o torcedor corintiano, vai estar em campo contra o Internacional de Porto Alegre, deve estar em campo contra o Inter, jogo difícil, 16 às 18h30, né, às 6h30 da tarde, 18h30, na Neoquímica Arena contra o Inter no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Pega essa que eu vou falar agora de Rodrigo Garro e reforços. Está 1000 no mercado buscando reforços para o Corinthians, está trabalhando muito, tá? Isso eu posso garantir para vocês. Em meio à decisão aí e à indecisão que passa a diretoria do Corinthians com a possível saída do presidente Augusto Melo, o Fabinho está trabalhando do jeito que pode, usando as suas forças, as suas armas e as suas estratégias, porque ele não pode ficar refém da situação política do Corinthians e do Augusto Melo. Então, o Fabinho, o soldado que eu apurei, tem agido da seguinte forma. Ele tem ido direto em jogadores, empresários, sentado e negociado com atletas que estão encostados nos seus respectivos clubes. Ele pega um jogador que é reserva, que está insatisfeito, que ele acha que tem potencial, ele e o Dorival, e aí ele vai para cima e abre negociação. Ele tem viajado, tá? Ele já esteve no Rio de Janeiro, ele já esteve em Curitiba, ele já esteve em Porto Alegre, ele já esteve em vários lugares nas últimas semanas, né? Em meio à negociação com o Dorival, ele já estava se reunindo com o empresário de jogadores. O Fabinho Soldado está vasculhando o mercado em busca de reforços, e ele está mirando jogadores que eles confiam, né, jogadores que eles entendem que podem ajudar o Corinthians e que estão encostados em seus respectivos clubes. E aí o Corinthians teria mais facilidade para contratar esses jogadores, né, que poderiam ser liberados de graça, que poderiam, enfim, estar sem contrato. São esses, né, os jogadores, né, que o Fabinho Soldado tem buscado no mercado da bola. Vamos aguardar, né? Tem muito jogador aí que está encostado, que não está sendo utilizado. É bom a gente lembrar que o Hugo Souza foi assim, estava em baixa, veio, deu certo. O Alex Santana, ele também contratou assim, era reserva no Atlético Paranaense, tudo bem, continua sendo reserva aqui, mas era reserva. O Carrillo estava lá na segunda divisão, né, da Arábia, enfim, mas foi um caso mais do Emiliano. Vários jogadores que o Fabinho tem tentado agora são atletas que realmente estão em baixa, mas que eles entendem que tem potencial, tá? Porque não dá para ficar esperando, né, o que vai acontecer com Augusto Melo, quem vai ser o presidente do Corinthians ou não, tá? Até o meio do ano, quando abrir a janela de transferências, ele já quer estar alinhado aí com diversas contratações, prometeu 5, 6, 7 reforços para Dorival Júnior, tá certo?
O vídeo para falar sobre o Corinthians e a promessa feita a Dorival Júnior de reforços na metade da temporada. Pelo menos 3 jogadores devem ser contratados. Não dá para dizer que isso fez parte do acordo entre o técnico e o Timão, mas houve um debate. E ficou combinado o seguinte: Dorival vai usar as próximas semanas para entender as boas e más virtudes do elenco corintiano, quais são as carências, em que posições o Corinthians precisa de mais jogadores. E a partir daí, pro mês de julho, o Corinthians promete atacar o mercado para buscar pelo menos 3 reforços. Não dá para dizer que serão de peso, que serão contratações bombásticas, até porque a questão financeira do Corinthians hoje é um enorme impeditivo. Mas o técnico Dorival Júnior ouviu sim do Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, o cara que passou alguns dias lá em Florianópolis negociando com ele a possibilidade de aquisições. Importante lembrar que as posições serão definidas a partir de indicações do treinador. Só para completar em relação ao Timão, vitória por 1-0 fora de casa contra o Novo Horizontino, nessa quarta-feira em jogo da Copa do Brasil, terceira fase. O único gol da partida marcado por Héctor Hernández, o atacante espanhol que aos pouquinhos vem dando conta do recado. O Corinthians utilizou um time reserva, indicando que pode entrar com força máxima no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Só para lembrar, Igor Coronado não esteve nem entre os reservas. Agora fica a dúvida se ele vai aparecer entre os titulares ou se ele virou a terceira opção do elenco. A saideira sobre o Timão, Álvares e Marçal, decidiu rescindir seu contrato com o Corinthians, empresa que havia sido contratada para reestruturar e profissionalizar o clube. A relação já havia ficado desgastada depois do pedido de demissão do Fred Luz, que seria um CEO do clube, por conta do aspecto político não pôde ser contratado como CEO e virou um consultor. A grande verdade é que o Corinthians do Augusto Melo é uma enorme bagunça e a profissionalização passa longe do clube, até por isso empresas sérias como a Álvares e Marçal não querem se associar a esse tipo de dirigente. E você curtiu o vídeo? Não esquece. Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando mais um pouquinho do Corinthians aqui com vocês, né? O Corinthians que ganhou do Novo Horizontino na primeira partida do Dorival Júnior à frente aí do Timão, estreando bastante bem aí, 1-0, gol do Héctor Hernández, que vem ganhando confiança no Corinthians, vem jogando bem, e o Corinthians disputa agora uma partida bastante difícil contra o Internacional, nesse sábado às 6h30 da tarde na Neoquímica Arena, né? O Corinthians que está na 12ª posição, precisa ganhar aí os pontos necessários, né, para escapar aí dessa parte de baixo da tabela de campeonato brasileiro. Uma novidade para essa partida deve ser o Memphis Depay já recuperado e deve ganhar alguns minutos aí. O Dorival Júnior deve escalar o time principal para essa partida aí contra o Internacional dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians vem forte aí agora com o Dorival Júnior, vem com a mentalidade aí de organizar a equipe, dar aí minutagem para os jogadores que estão precisando, né? Por exemplo, o Thales Magno, que ontem fez uma partida bastante interessante e tem tudo para melhorar agora na mão do Dorival Júnior. Deixa aqui o seu comentário, a sua opinião. Se inscreva aí no canal se você não for inscrito, né? Vamos ajudar o canal a bater a marca de 100 mil inscritos. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!